Conclusão: Ele é o Rei da Glória. É verdade que Cristo morreu por nós, mas a Escritura nos diz que ele não permaneceu morto. Não é apenas a morte de Cristo que nos salva. Sua ressurreição também tem um grande papel nessa história. Se ele tivesse permanecido morto, não haveria nada, não haveria qualquer esperança, tudo seria despedaçado. No entanto, Deus reivindicou o seu Filho unigênito, ressuscitando dentre os mortos. E ao ressuscitá-lo, Deus afixou seu selo e declarou publicamente, através da ressurreição de Jesus Cristo, que o seu sacrifício fora suficiente para expiar os pecados de seu povo. Cristo morreu, Cristo ressurgiu dos mortos e Cristo ascendeu à destra de seu Pai. Os chamados pai da igreja, teólogos dos 5 primeiros séculos do cristianismo, sempre usavam o Salmo da Ascensão, o Salmo 24, para descrever a subida de Jesus Cristo aos céus, e é aqui que vamos finalizar. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como evangélicos, nós estamos constantemente defendendo a deidade de Jesus Cristo, e isso é ótimo. Jesus Cristo é Deus no mais pleno sentido do termo. Porém, nunca devemos esquecer que Jesus Cristo também se tornou homem no mais pleno sentido do termo. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um homem pecou, uma raça de homens caiu. Um homem deve morrer, e um homem deve ressurgir dos mortos, e aquele muito aguardável oração de Jó deve ser respondida. Charles Spurgeon nos diz que uma escada que apenas sobe não é boa, e uma escada que apenas desce não nos será de nenhuma ajuda. Precisamos de uma escada que suba e desça, precisamos de um Salvador que seja Deus e homem, e aquele Deus homem, Cristo Jesus, ressurgiu dos mortos e após 40 dias ascendeu à destra de seu Pai, fazendo com que pela primeira vez em toda a história da criação, um homem subisse às portas do céu, clamando o que encontramos no versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então todo o céu, atrás daquelas portas, entra em estado de choque, em silêncio e espanto. Finalmente, um corajoso levanta a cabeça e pergunta: quem é este, o Rei da Glória? Quem se atreve a falar com estes portais? Nenhum homem jamais chegou até aqui e pôs a mão no trinco deste portão. Quem é este Rei da Glória? De repente, o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o homem clama: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E pela primeira vez em todos os tempos, aqueles portais se abriram para um homem. Ele atravessava aqueles portais e tudo que já foi criado cai no rosto no chão. Todos aclamem o poder do nome de Jesus, que os querubins se curvem e o coroem com muitas coroas. Pelo poder que há no nome divinal, que os anjos se prostrem num segundo, ergam diante dele o diadema real e o coroem rei ao Senhor de tudo.
Então o cordeiro vai em direção ao trono. Eu posso vê-lo agora, caminhando ousadamente em direção ao Pai, segundo o seu direito como Deus homem, subindo os degraus deste trono tão glorioso que faria o trono de Salomão parecer feito de papel machê. Ele se senta sem sequer pedir permissão e olha para o Pai não com uma pergunta, mas com uma afirmação. Pai, está consumado. E o pai assente, sim, filho, está consumado. Este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não pense que eu vou pedir para que você torne Jesus Senhor da sua vida. Essa é a coisa mais ridícula que eu poderia pedir para você fazer. Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida, quer você o sirva ou não, quer o bendiga, amaldiçoe, odeie ou ame, de qualquer modo, ele é o Senhor da sua vida, porque Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Alguns de vocês se curvarão por causa da graça que lhes foi dada, e outros se curvarão porque as rótulas de seus joelhos serão quebradas por aquele que governa as nações com bordão de ferro. Se alguém ficar ofendido com essas verdades, eu não vou me desculpar por apresentar o Deus da Bíblia. Eu venho de uma longa linhagem de homens, a maioria já enterrados, mas todos bem recebidos na glória, que não pensam nas opiniões de um homem ou no caminho em que o resto dos evangélicos irá percorrer. Eu quero que você saiba que há um Deus no céu que é digno de todo louvor, glória e honra e que ele exige isso de você. Ao entrar pelos portões eternos, ele tornou possível que você venha a Deus. Quando o salmista pergunta quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, a resposta correta seria: nenhum de nós. Porém, agora que Cristo está no seu trono, nós possuímos a sua justiça e somos conclamados a permanecer nesse lugar de adoração. Ele clama: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comer. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Vinde e bebei de mim, ele diz, vinho e leite. Baseado nas bênçãos de Davi, ele promete nos tratar bem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Tão alto quanto a semente cresce por causa da água que lhe é jogada, a minha palavra não falhará, diz o Senhor. Ele ordena que todos em todo lugar se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Procura-nos enquanto ele ainda pode ser achado. Se ao ler tudo que foi dito aqui, você perguntar, irmão Paul, eu posso ser salvo? Minha sincera resposta será: eu não sei. Contudo, deixe-me dizer algo. Talvez você tenha aberto este livro porque ele foi o presente de algum amigo, ou você o leu com dificuldade, esperando que isso acabasse logo. Você leu com a mente vagando sem muita atenção, de modo que Cristo não significa nada para você, nada mais do que quando você começou a lê-lo. Então, minha resposta é não. Você não pode ser salvo, pelo menos não agora, porque você não tem arrependimento no seu coração, nenhum quebrantamento quanto ao pecado ou quanto ao preço que foi pago por você para que você pudesse viver. Porém, se você disser, irmão Paul, eu comecei a ler sem nenhuma intenção de aprender algo, mas durante a leitura Deus tomou meu coração e eu comecei a pensar sobre as coisas eternas. E enquanto li o Evangelho sendo exposto, eu fiquei ciente do meu pecado e da minha perversidade diante do meu Deus Santo. Ao ler sobre Cristo, meu coração saltou de alegria, de modo que pude dizer a mim mesma: eu sou a mais perversa das criaturas. Será que há alguma esperança para mim? Sim, há esperança para você. Você tem as sementes do arrependimento em seu coração. Agora falta-lhe uma coisa: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, pois todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos, e todos aqueles que creram nele, nenhum deles será confundidos ou desapontados. No entanto, saiba disso: o relógio está andando, o tempo está voando, e a morte e o inferno estão se movendo. Cristo irá retornar e então será tarde demais. Algumas pessoas me dizem:
Eu não penso muito sobre a vinda de Jesus. Creio que ele não retornará nos próximos 1000 anos. Realmente, talvez ele não volte em milhares de anos, mas certamente dentro de 25, 50 ou 60 você irá encontrá-lo. Se você vai até ele ou se ele vem até você, não fará diferença. Você irá vê-lo de qualquer modo. Você ficará diante de Deus e quando isso acontecer, será tanto maravilhoso quanto absolutamente aterrorizante. Como um pregador certa vez disse, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que Deus está aqui, e a má notícia é que Deus está aqui. Tudo depende de qual é o lado da linha que você está. Ele virá, ele irromperá do céu, e os maiores e mais poderosos homens de todos os exércitos clamarão às montanhas para que os enterre, apenas por causa do vislumbre daquele que monta o grande cavalo branco. Você precisa entender que o poder de Deus é tal que ele está assentado sobre todas as coisas com absoluta soberania, de modo que todo o universo criado com anjos e homens, demônios e diabos, principados e potestades, se voltasse contra ele para lutar, eles não teriam mais força do que se o mais fraco deles se levantassem sozinho contra o Senhor. Eles não teriam mais força do que o ácaro batendo em uma cabeça com um pedaço de pedra. Você será julgado, e seu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, você será encontrado insuficiente e será jogado no inferno. E não engula essa bobagem de que o céu é o céu porque Deus está lá e o inferno é porque Deus não está lá. Esqueça essa bobagem. Meu amigo, o inferno é o inferno porque Deus está lá. O inferno é a pura e flamejante ira e justiça de Deus. Você nunca leu que a fumaça do seu tormento sobre na presença do Cordeiro, em Apocalipse 14:10? Não é o diabo que governa o inferno, é Deus quem governa o inferno. Se após ler tudo isso você diz, eu nunca ouvi tal coisa, esse é o grande problema que precisa ser solucionado. Arrependa-se e creia no Evangelho. O melhor que eu posso fazer por você agora é desviá-lo dos homens e direcioná-lo a Deus. Busque ao Senhor e até que ele tenha salvado você. Busque ao Senhor, clame por ele, creia nele. Contudo, saiba disso. Se hoje algo acontecer em sua vida e você acreditar que Deus o salvou, saiba que apenas este momento não é suficiente para que você tenha segurança de que Deus o salvou. Se você acha que Deus o salvou hoje, mas você não começa a mudar, não começa a crescer em graça, não começa a crescer nas coisas de Deus e não continua a andar com Ele, mas se afasta como tantos outros, você não obteve nada aqui hoje. A evidência da sua salvação não é que um dia em sua vida você fez uma oração após ler o livro. A evidência da sua salvação é que você continua caminhando com Ele, porque aquele que começa a boa obra em você certamente terminará. Apêndice, um modelo de pregação do Evangelho. O que segue é um breve folheto evangelístico disponibilizado, usado para confrontar a pessoa evangelizada com a natureza de Deus, o pecado do homem e a fé que salva. Este é um bom modelo a se decorar e seguir para auxiliar na pregação do verdadeiro Evangelho. Caráter de Deus, a santidade de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1,13. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não o ouçais. Isaías 59:2. A justiça de Deus. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Salmo 11:6. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Isaías 5,16. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e tem-no pronto. Salmo 7, do 11 ao 12. A depravação e a condenação do homem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Isaías 64:6.
Todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. O grande dilema: o que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Provérbios 17:15. Longe de ti o fizeres tal coisa, matares o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. A ação de Deus. Enquanto mantém sua santidade e sua justiça, a Bíblia afirma também que Deus é amor, e quem amou, ele respondeu ao apuro do homem. Motivado por amor, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A cruz de Cristo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção em Cristo Jesus. Romanos 3:23. A ressurreição. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4:25. A reação do homem. Arrependimento começa com o reconhecimento e a confissão de que Deus diz sobre nós é verdade. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Romanos 7:15. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3:10. A fé. Definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Fé baseada nas promessas. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Um exemplo de crente. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. A base da segurança genuína. Verdadeira conversão. Uma verdadeira cristão é uma nova criatura e viverá uma vida que reflita a obra radical de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E assim conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Biografia do autor. Paul Washer foi dramaticamente convertido enquanto estudava direito na Universidade de Texas, deixando para trás uma vida de devassidão. Ele completou seus estudos de graduação e se matriculou no Seminário Batista do Sudoeste, onde obteve sua formação teológica. Após concluir seus estudos, mudou-se para o Peru e lá serviu como missionário por 10 anos, período durante o qual fundou a Sociedade Missionária para apoiar peruanos plantadores de igreja. O trabalho suporta atualmente mais de 100 missionários nativos, oriundos da própria nação, em mais de 20 países da Europa Ocidental. O Washer frequentemente cita com suas maiores influências homens como Thomas Watson, John Wesley, A.W. Tozer, Martin Lloyd Jones e entre outros. Hoje, Paul é membro da Convenção Batista do Sul, servindo como um dos obreiros da sociedade missionária e como pregador ao redor do mundo. As centenas de gravações de suas mensagens têm alcançado pessoas de todo o mundo e transformado um número imensurável de vidas e igrejas. O Washer também mantém a revista, que chegou à marca de 70 edições, e escreveu vários livros para estudo bíblico, como O Único Deus Verdadeiro. Ele e sua esposa moram nos Estados Unidos, na Virgínia, e possuem 3 filhos, Ian, Eva e Rowan. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E assim finalizamos o livro O Verdadeiro Evangelho de Paul Washer. Deus abençoe. Até o próximo.